Então, eu sempre me considerei privilegiada por receber feedback construtivo, que dói na hora, mas depois que você digere, você constrói uma relação muito mais perene, tanto que todos esses anos eu construí amigos com quem eu convivo até hoje, graças a esse tipo de interação. Uma das grandes riquezas que nós colecionamos aqui no Entrevista 50 CIOs é conhecer histórias inspiradoras. Você teve a oportunidade de conviver com pais, com avós e até com bisavós na sua infância? Silvia Sanches, a minha entrevistada de hoje, tem histórias incríveis. Silvia, que prazer poder te receber aqui no estúdio da NetGlobe para a gente bater um papo sobre carreira, sobre a sua trajetória. Meu muito obrigado. Eu é que agradeço, Renato. Bom dia. Muito obrigada pela recepção que eu tive. Foi fantástico fazer o tour pela empresa, pelas pessoas das suas equipes que eu interagi. Eu já sabia de muitas características e serviços, mas aprendi muito mais com todos eles e tive a oportunidade de interagir com eles. Então, muito obrigada. Eu que fico grata e honrada por esse convite. Nós também, Silvia. Um carinho poder te receber da forma que você deveria ter sido realmente recebida, com carinho, com sorriso, com gentileza. Isso é um pouco da cultura da nossa companhia. Silvia, 42 anos de muita dedicação, né, de uma trajetória profissional. Você tem ali, no mínimo, né, um MBA para nos ensinar aqui de uma vida, de como construir uma vida. Só que nosso diálogo vai começar falando um pouquinho de infância, um pouco daquilo que somos, das lembranças que nós temos de vida, que é tão gostoso, né, Silvia, lembrar desses momentos. Vamos relembrar juntos? Vamos sim, Renato. Isso foi uma pergunta muito interessante, porque, de fato, a gente não pensa nisso, né, no dia a dia. Então, eu considero que eu tive uma infância muito abençoada e privilegiada, porque foi muito focada no convívio com família. Então, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, eu tive uma interação muito profunda. Então, tive o privilégio também de ter uma infância ao ar livre, com atividades muito... de fazer prática de esportes, e era muito interessante porque do lado do meu pai eu tenho meus primos, então brincava mais de futebol, de correr. Coisas de menino. De menino, exato. E do lado da minha mãe, duas primas, então que era onde a gente brincava de coisas mais delicadas. Então, assim, eu acho que foi bacana ter tido essa oportunidade na mesma faixa etária, né? E também tive o privilégio de conviver tanto com meus avós paternos quanto com meus avós maternos. E do lado da minha mãe, eu tive, assim, que eu acho uma bênção, eu pude conviver com meus bisavós até a idade de 20 e poucos anos, que na época era um diferencial. Não era comum a gente ter pessoas de tão antepassados assim no convívio, na formação da personalidade. Então, eu considero que foi uma infância muito fundamentada, tanto em princípios religiosos, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito devota, mais do que eu, confesso, mas são ensinamentos que me mantêm até hoje, assim, com essa espiritualidade. E, ao mesmo tempo, o meu pai sempre foi um grande incentivador e um motivador da prática de esportes. Então, ele pessoalmente sempre praticou bastante, primeiro futebol, depois tênis, natação. Então, eu aprendi todos esses esportes com ele. E então, isso para mim também ajudou na minha formação de personalidade. Porque aliado ao lado espiritual, onde a gente acaba tendo valores mais humanitários, né, de doação, de obediência, o lado do esporte gera uma série de fundamentos voltados à disciplina, ao olhar o todo, porque normalmente esportes coletivos, né, você tem que olhar o todo, não basta você ter o seu desempenho, que você tem que olhar o time todo. Então, eu considero que com isso eu tive uma infância muito rica, muito abençoada, por ter esse convívio da família e ter esses ensinamentos que eu guardo até hoje. É verdade, ensinamentos, e isso reflete quem somos hoje, né? Com esse grande espelho, o exemplo, né, das nossas famílias, que somos hiper gratos. Silvia, você faz parte hoje, você é associada, você é membra
de um grupo maravilhoso, que é o MCIO, são as mulheres CIOs, né? Um grupo, né, uma associação formada, deixa eu aqui falar atualizadamente, né, uma associação, né, legal que congrega as mulheres para que elas falem, se desenvolvam, né, coloquem a TI, né, também para acesso às mulheres. Eu acho que as mulheres têm muito para poder ajudar e desenvolver, né, uma TI mais inclusiva, uma TI com mais a cara das mulheres também. Só que, importante lembrarmos que nós não começamos como nós estamos hoje. Nós começamos de baixo, né, Silvia? E a sua história é bonita, porque ela teve o início como boa parte das carreiras tem, né? Ou seja, começando ali numa função de estágio, uma primeira oportunidade, investindo muitas vezes até décadas, né, em uma companhia, né, onde uma companhia que se divide muitas vezes, se associa muitas vezes, muda intensamente, né? E eu queria que você começasse um pouquinho falando do início da sua carreira, como que foi? Fantástico. É um tema que me apaixona, porque aí quando eu relembro, eu falo, nossa, eu já passei por tudo isso, né? Então, assim, eu acho que até fazendo até um histórico um pouco antes, quando eu decidi ir para o colégio, né, que era o ensino médio, tinha algumas opções, né? Porque era uma época em que tinha um incentivo do governo ou do MEC de formar já carreiras em especializações. Sim. Então, próximo de casa, tinha 3 opções, eu diria. Ou área de humanas, ou área de exatas, ou área de saúde, né? E aí, por conta talvez da influência do meu pai, eu acabei optando pela área de exatas, porque eram as matérias no ensino fundamental onde eu me dava melhor, né? Então, assim, foi interessante porque aí eu migrei de uma escola totalmente feminina, porque eu frequentava uma escola de freiras, onde o ensino fundamental era somente meninas, para um curso de exatas de eletrônica. Eu fiz técnico em eletrônica, cuja população era super masculina. Então, a gente iniciou, era um curso de 3 anos, que eu acabei fazendo um 4º ano também, como complemento. Então, nós começamos com uma classe de 150 meninos, eram divididas em 3 classes, éramos 9 meninas. Então, foi um choque, né? Porque eu migrei de uma escola totalmente feminina para um curso totalmente masculino. No final, somente 3 meninas ficaram ao final dos 3 anos, numa classe bem menor de 50 meninos também, né? Então, nesse espírito é que eu já comecei a me interessar muito mais por aquilo que era mais ou menos relacionado ao que hoje é a TI. Porque eu me identifiquei muito com essa questão da eletrônica. Só que eu fui desincentivada pelos professores a seguir nos estudos de engenharia eletrônica. Porque, óbvio, né, naquela década, existia o preconceito era mais forte ainda, né? Então, na época, não existiam cursos de formação na área de TI. O que existia eram cursos universitários, né, de matemática, com ênfase no que era chamado processamento de dados e não TI. Então, eu optei por seguir nessa linha, porque a minha preferência era fazer engenharia eletrônica. Como eu fui, né, desincentivada, eu acabei fazendo matemática. E aí, fazendo o curso, eu fui me interessando bastante pela área de programação, que era numa base tecnológica hiper antiga, super convencional. Até porque, na época, o país também tinha aquela lei, né, de não poder trazer equipamentos importados. Reserva de mercado, Reserva de mercado, exato. Famosa reserva de mercado. Exato. Então, no final da universidade, sempre tinha aquelas campanhas, né, de se candidatar a um estágio, e eu tive o privilégio de entrar na General Motors, né? Então, e eu achei fantástico isso, porque era alinhado com a formação universitária e, mesmo assim, no estágio, existia todo um preparo. Então, antes de ir exercer alguma função, tinha meses de aula também. Então, eu estudava de manhã lá no estágio e à noite no último ano da faculdade. Então, era assim, por meses eu fiquei só estudando e recebendo a bolsa do estágio, né?
E foram linguagens de programação que hoje nem existem mais, né? Só para citar nomes, EasyTriv Plus, que não é nada... Essa eu não conhecia, Silvia. Pois é, era um concorrente do COBOL. Do COBOL. Mas muito menos usado, né? Que era específico para GM na época, né? O JCL, que era para compor os bets, para fazer o processamento noturno. Então, assim, coisas muito antigas, né? E com isso, então, eu comecei o estágio sempre focado em sistemas de manufatura. Então, teve uma certa coerência, porque, obviamente, a GM também tinha os outros sistemas, né? Mas eu acabei sempre atuando, então, desde o estágio. Eu passei uma temporada na auditoria interna. Assim que terminou o estágio, eu fui efetivada na área de auditoria interna, que era como se fosse um Advanced Analytics, porque, na verdade... a solicitação da área era de extrair os dados dos sistemas corporativos para disponibilizar os dados para os auditores para fazer as análises, para fazer os controles internos. Então, é como se fosse um prenúncio já do Advanced Analytics, de um Data Lake, né? Só que de forma bem mais empírica. Silvia, para nós nos situarmos, anos 80, 90... Anos 80. Isso Ótimo. foi... O estágio foi em 81 e esse período que eu fiquei na auditoria foi de 82 a 85, mais ou menos. Legal. Né? E aí a sua trajetória segue numa companhia maravilhosa. Exato. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Silvia, General Motors, EDS, HP, e aí chega um momento de olhar para fora, né? Trabalhar uma carreira executiva também, mas agora representando outros negócios, outras companhias. Como que foi essa transição para você já com muita experiência? E tudo aconteceu através de convites, então eu sempre me sinto muito privilegiada por isso, né? Na época também existia uma empresa chamada Interasis, que deixou de existir no Brasil, onde foi, como ela tinha concorrentes muito mais fortes, que é na área de equipamentos de rede para dados, né? Perfeito. Ela não era majoritária, obviamente. Então, tinha uma intenção do presidente, na época, de agregar o Professional Services. Então, eu recebi esse convite, essa função não existia na empresa. Aí, eu recebi o convite para justamente inaugurar essa área de Professional Services com base em toda a experiência que eu tinha tido, justamente do que você sumarizou muito bem. Fantástico. Então, foi um diferencial na época, para justamente incutir no cliente essa questão da lealdade, né? Então, por mais que a empresa não fosse a maior, existia toda essa abordagem, essa estratégia de agregar o Professional Services para conseguir lealdade dos clientes, né? Depois aí a Interasis foi adquirida pela Extreme e ela deixou de existir no Brasil, né? Então, daí eu mudei para a T-Systems e trabalhei num cliente dedicado na área de saúde. Olha que legal. Então, para ver como o meu leque foi modificando, porque na Interasis eu tive essa oportunidade também de lidar com vários clientes, em vários setores, né? Seguro, petróleo. Então, assim, saúde, tinha um foco bastante forte em empresas de educação também, porque existia todo um processo de certificação e foco muito grande em universidades federais, inclusive, né? Então, isso aumentou de novo o meu portfólio, né? Então, eu recebi esse outro convite para trabalhar na T-Systems por um ano, dedicada a um cliente da área de saúde. E, posteriormente, eu recebi também um outro convite, e foi a primeira experiência que eu tive dessa forma, de trabalhar como PJ, como consultora de change management, de gestão de mudanças, mas não gestão de mudança de TI, e sim gestão de mudança de processos. Então, era um hospital daqui do Brasil que estava fazendo a migração de ERP, não existia um ERP, e aí foi implantado um ERP específico para a saúde.
Então, precisava desse apoio de gestão de mudança para justamente fazer o mapeamento de processos, a gestão de conflitos, os treinamentos, as comunicações, para garantir que esse ERP não entrasse somente como direcionamento, e sim como algo que as áreas usuárias, os médicos, as enfermeiras, toda a equipe tivesse preparado para poder receber essa implementação. Então, foi uma experiência muito interessante, porque teve um começo, meio e fim, e foi a primeira vez que eu atuei em parceria com a área de TI, e não como parte da TI. Sensacional. E isso também, toda essa bagagem é que me deu, assim, confiança de saber que eu poderia navegar ou transitar em mais de uma área, não só de setores, mas também como apoio para a área de TI. É muito interessante ver desse lado. Que legal. Ou seja, uma carreira múltipla, né? É muito enriquecedor conhecer de negócio. Você sabe que nós estávamos conversando muito intensamente sobre a importância da TI viver o negócio, né? A gente saiu um pouco daquilo que nos apaixona na TI, que é a inovação, né? Que é ver coisas acontecendo que nos deslumbram, né? Mas a gente tem também esse gosto, essa paixão pelo negócio, viver o negócio. E eu acho que a sua carreira é um exemplo disso, né, Silvia? Se apaixonar por vários negócios e entender como que a TI pode contribuir. Sua carreira não para nunca por aí, tem muita coisa ainda por vir. E depois desse desafio, você dá mais um passo. Exato. E, de novo, através de um convite que foi surpreendente e foi lisonjeiro. Então, eu recebi o convite para ser, pela primeira vez na vida, uma CIO. Então, eu até brinco com as meninas do MCIO, dizendo que eu sou uma CIO júnior. Porque, assim como teve aquele filme Estagiário Júnior, né? Que ele é sensacional, inclusive. Eu faço bem essa analogia, porque embora eu tenha tido muitos anos de CLT antes de aceitar esse convite, a atividade de CIO foi uma novidade para mim. Então, eu acredito que essa bagagem toda que eu trouxe de vários clientes, várias experiências, como você disse, várias decepções, mas várias realizações, me trouxeram essa confiança de que eu poderia, sim, exercer essa função de CIO, que eu me apaixonei, porque justamente tinha a ver com os meus propósitos, né? Então, além da empresa ter bastante pegada de sustentabilidade, de reuso, que é algo que eu pratico na minha vida pessoal, essa oportunidade de desenvolver pessoas, de fomentar essa interação entre as áreas de negócios e as áreas de TI, porque na época que eu assumi, pelo menos, ela estava um pouco fragilizada, pelo que eu recebi de feedback. E então, eu reconstruí essa interação entre as áreas de TI e as áreas funcionais. Então, eu me realizei realmente como nessa função de CIO. Foi uma novidade para mim, né? Eu acho que a vantagem é que mesmo tendo vários anos de CLT, não nos coloca na posição de falar, então eu domino essa área. Não. Eu entrei com borboleta no estômago, né? Com friozinho na barriga e permaneci assim até o final, porque é sempre um aprendizado. Eu acho que é muito bacana a gente ter autoconfiança para poder compartilhar experiências, orientações, fazer coaching, fazer influências, mas, ao mesmo tempo, lidar com a nossa própria humildade, com a nossa própria simplicidade de que a gente ainda tem muito para aprender. Então, é muito bacana você poder conviver com a área de negócios e aprender e poder contribuir através do desenvolvimento das áreas de TI. Então, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Você disse muito bem o quanto que a TI tem cada vez mais se aproximado, né, do conhecimento de negócios, não a ponto de ser mais especialista do que a própria área de negócio, mas muitas vezes, devido ao uso da tecnologia, poder sugerir, recomendar melhores práticas. A prática do benchmarking é fundamental, porque é muito diferente de quando eu comecei, né? Que você bem lembrou da lei de proteção. Hoje é exatamente o oposto.
A gente tem uma oferta muito grande, vários fornecedores muito bem capacitados e bem especializados em vários nichos de tecnologia avançada ou mesmo convencional, porque é importante também ter esse misto, né? De uma coisa é você trazer sempre inovação, mas a outra é você garantir também que a tecnologia convencional garanta a fundamentação para você poder inovar, né? Então, esse misto de todos esses conhecimentos, eu acho que nos torna eternos aprendizes. É verdade. Bonita reflexão. Silvia, 42 anos de experiência, muitas pessoas importantes, né, passaram pela sua vida, estão na sua vida e contribuíram, né? Seja com aprendizados, né, que você obteve, ou seja, contribuindo no desenvolvimento dessas pessoas também. Eu vi que você é muito ligada à família, né? E a família é a nossa grande base que sustenta, né, tudo que somos hoje. E a gente adora separar um espaço aqui no Entrevista 50 CIOs para falar um pouco dessas pessoas, essas pessoas que marcam a nossa vida, essas pessoas que, se não fossem elas, possivelmente a nossa história seria diferente, né? Eu sei que a gente vai esquecer de alguém, não tem como lembrar de todos, mas eu queria lhe convidar para uma reflexão, para a gente falar um pouquinho dessas pessoas que marcaram a sua vida e a sua trajetória. Eu pensei nisso, eu prefiro não citar nomes, e sim os meus agradecimentos, que são algo que eu reflito diariamente, né? Então, acho que, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela minha formação religiosa, né? Educacional. Então, eu acho que quando a gente tem uma fonte de inspiração espiritual, e aí não importa o nome que se use, né? Eu acho que nos dá mais segurança, mais autoconfiança e até uma certa forma, uma fé para acreditar em dias melhores, né? Então, em primeiro lugar, eu agradeço essa inspiração que eu recebo. Em segundo lugar, com certeza, em paralelo, né, a minha família. Então, a educação que os meus pais me deram, eu considero uma bênção realmente, sabe? Porque eu pude usufruir de educação formal e de educação dentro de casa. Então, eu tenho gratidão imensa pelos meus pais, que obviamente já não estão mais aqui, mas eu penso neles todos os dias, agradeço todos os dias, de fato. E agradeço muito aos professores que eu tive nas escolas formais, né? Porque após formação universitária, obviamente, eu participei de alguns treinamentos, de certificações, então vários deles me inspiraram. E muitos líderes que estiveram me liderando, com quem eu aprendi muito. Tanto aprendi como eu gostaria de ser, como eu aprendi também como eu não gostaria de ser. Isso é muito importante. E porque é muito bom ter esse contato com estilos, porque não existe estilo correto e incorreto. Na minha opinião, modesta opinião, eu acho que existe o estilo com que você se identifica e o estilo que não faz muito sentido para você. Então, eu também sou grata por ter tido a oportunidade de ter líderes acima de mim com quem eu não compactuava o estilo, porque isso me deu confiança de reforçar o estilo que eu adotei. Sensacional isso. E agradeço muito as equipes que eu pude liderar, né? Porque eu nunca considerei que essas equipes são minhas, e sim da empresa. E foram muitos aprendizados, porque, da mesma forma, a troca de feedbacks, eu tive muito privilégio, e o mérito, segundo eles, é meu, porque eu sempre dei muita abertura para que eu recebesse também feedback da equipe. E isso para mim, é muito gratificante, porque uma pessoa que se reporta a você, ter a confiança para poder te passar um feedback, nem sempre de elogio, é sinal que existe relação de confiança. Então, eu sempre me considerei privilegiada por receber feedback construtivo, que dói na hora, mas depois que você digere, você constrói uma relação muito mais perene, tanto que todos esses anos eu construí amigos com quem eu convivo até hoje, graças a esse tipo de interação. Sensacional. Então, foram muitas pessoas a quem eu sou grata e que eu
agradeço até hoje, de fato. Que legal, Silvia. Bonito o reconhecimento. Eu acho que você conseguiu mostrar exatamente o que é pessoas, né? Família, grupos que sustentam, né? Uma vida toda dedicada, né? A uma história bonita, profissional que você compartilhou aqui. Aliás, eu vou acrescentar um comentário de agradecimento também. Graças ao meu pai, que me incentivou sempre a prática de esportes, eu sempre tive o esporte como uma terapia, eu diria assim. Não estou desconsiderando a terapia formal, porque eu já fiz também, tá? Mas eu digo que sempre me ajudou muito por conta dos princípios. Então, a disciplina, a questão de você ter uma rotina. E eu acabei optando mais recentemente pelo mountain bike, que eu pratico até hoje, né? E que também me dá uma gratidão muito grande, porque é onde você interage com pessoas de várias faixas etárias, de várias classes sociais. Então, isso te dá também uma flexibilidade, uma resiliência, porque qualquer esporte, né? Se você não pratica regularmente, você regride muito rapidamente, muito mais rápido do que o que você avançou. Então, isso também traz um traço de resiliência e de amizades. Então, não tem só o aspecto do esporte em si, mas o mountain bike permite, né, que a gente conheça lugares diferentes em grupos, e no próprio trajeto você pode oscilar entre ficar no grupo e às vezes ficar sozinho, que não deixa de ser uma meditação enquanto você está em contato com a natureza, enquanto você está fazendo o seu exercício. Então, eu considero isso também uma área onde eu sou muito grata, porque também eu pratico mountain bike há muitos anos. E isso me ajudou no trabalho profissional, porque te dá mais resiliência, mais autoconfiança. E, ao mesmo tempo, eu construí amizades de longa data também. Então, pela qual eu sou muito grata também. Querida Silvia Sanches, que bate-papo gostoso. Ou seja, fluiu super bem uma carreira de 42 anos numa conversa aqui de 20 e poucos, 30 minutos, e foi sensacional. Silvia, fica aqui meu muito obrigado a você, né? Em nome também do MCIOs, né? Esse grupo maravilhoso que tem aqui enraizado no nosso programa lindas histórias, e eu quero reforçar minha gratidão, a honra de poder ter te entrevistado e colocar aqui de uma forma super democrática a sua história, inspirando outras pessoas. Muito obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Eu queria só finalizar com uma frase que veio lá do CEO da Waze, né? Que eu esqueci como pronuncia o nome dele, mas que eu acho fundamental para nós que somos de tecnologia, não somente se apaixonar pela tecnologia, mas se apaixonar muito mais pelo problema do usuário e pela solução que a gente venha a construir em parceria. Então, se eu puder dar uma recomendação para quem é da tecnologia, eu acho que essa é a combinação perfeita. Muito legal. Silvia, obrigado e um forte abraço para você. Obrigada a vocês. Obrigado, valeu.